palavra messianismo é derivado de Messias, que significa o enviado de Deus, o Salvador, sendo vista como aquele que libertará seu povo. Esse termo é muito utilizado para trazer a ideia em dar a sua total crença a um líder político religioso, que atuava principalmente com os miseráveis. No Brasil, esse messianismo é visto em movimentos sociais, a qual milhares de sertanejos de áreas rurais pobres criaram comunidades com o líder religioso. Esse tipo de prática foi principalmente visto na Primeira República, nas revoltas de Canudos e Contestado. Nas últimas décadas do século XIX, parte do povo nordestino, principalmente das regiões semiáridas, viviam na miséria. As principais condições que levavam ao sofrimento de milhares de sertanejos nessa época foram a queda da produção de açúcar, as grandes secas e os novos rumos que o país tomou com a república que os não ajudou. Juntamente nesse período, Antônio Conselheiro conseguiu impor e desenvolver suas pregações de político religioso, a qual ele discordava de algumas ideias impostas pela república e era conhecido como um religioso fanático. Uma de suas principais frases eram: "A terra não tem dono, a terra é de todos". E em 1893, Conselheiro chegou a Canudos e a denominou Cidade Santa. Muitas pessoas foram para lá, desde sertanejos sem terra a ex-escravos e fugitivos da polícia, a qual, de uma forma geral, eles almejavam paz e justiça em meio à fome e à seca do sertão, ajudando uns aos outros com um sistema comunitário, e em pouco tempo se tornou uma das localizações mais povoadas da Bahia. O crescimento de Canudos passou a ser visto como uma ameaça. Para a Igreja Católica, Conselheiro e seus seguidores representavam tal perigo por desviar os cristãos da fé verdadeira. Já o governo, Canudos era uma ameaça pela sua ocupação de terras e a recusa à subordinação ao Estado. Em novembro de 1896, tropas de coronéis e do governo estadual baiano foram enviados para acabar com o povoado, mas não conseguiram vencer. Assim, a federação entrou no combate, a qual, finalmente, um poderoso exército de 7.000 homens tomou Canudos e a destruiu em 5 de outubro de 1897, fazendo milhares de casas serem queimadas e a população sertaneja morrer em sua maioria. Foi um importante movimento messiânico, aconteceu na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, em uma região disputada por ambas. A sua maioria de pessoas viviam da criação de gado e da extração de ervas e de madeira desde o século XVIII. Com a construção de ferrovias que ligariam São Paulo ao Rio Grande do Sul, muitos foram desalojados de suas terras. Alguns conseguiram trabalhos em condições severas, com fazendeiros locais, já outros trabalhavam para 2 empresas estadunidenses de lá, uma ligada ao ramo de construção de ferrovias e a outra à extração de madeira. Sem terra e comida, os sertanejos contestados se organizaram sob a liderança de um monge, chamado João Maria. Após sua morte, seu sucessor foi Miguel Lucena, ou José Maria. José Maria reuniu milhares de sertanejos e criou a chamada Monarquia Celeste, como em Canudos, a qual ambos se ajudavam e não seguiam ordens da República. Os sertanejos contestados foram perseguidos pelo governo com o objetivo de destruírem sua comunidade e os expulsarem de suas terras. Em novembro de 1912, José Maria foi morto em combate, mas logo após seus seguidores criaram novos núcleos da Monarquia Celeste e foram destruídos pelas forças do Estado. O cangaço. Com a proclamação da República, em 1889, diversos problemas sociais e econômicos assolavam o país, sobretudo no Nordeste, com o crescimento da violência, fome e pobreza. Assim, no final do século XIX, já se notava o surgimento de focos de cangaceiro pelo Nordeste e Norte do país. No entanto, o movimento do cangaço adquiriu maior coerência e organização no século XX, o qual representou o importante fenômeno social da história brasileira, constituído por indivíduos empenhados em trazer uma nova realidade mais inclusiva e igualitária para a população do sertão nordestino. Sem espanto, utilizando a violência, armados com espingardas, facas e punhais, os cangaceiros saíam em bandos por diversos locais do Nordeste e do país, saqueando fazendas, sequestrando e matando fazendeiros, impondo respeito por onde passavam. E foi nesse contexto que a população começou a se sentir protegida, ficando ao lado dos cangaceiros, símbolo de força e honradez. Porém, por outro lado, havia os cangaceiros que atemorizavam populações, os quais invadiam aldeias, roubavam, matavam e estupravam as mulheres. Os cangaceiros possuíam um estilo próprio, utilizavam roupas de couro, inclusive os chapéus, afinal de se proteger tanto da vegetação grosseira da caatinga quanto dos ataques da polícia, visto quem era perseguido constantemente. E foi assim que o movimento cangaceiro ultrapassou uma década, mostrando sua força, garra e dedicação. Campanha de vacinação. O governo concentrou suas ações na reforma da capital.
e o combate às epidemias locais era um de seus principais objetivos também. Nesse contexto, o médico Oswaldo Cruz, diretor da saúde pública na época, convenceu o presidente a decretar a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. Porém, naquela época as pessoas não tinham informações suficientes sobre os benefícios das vacinas e não obtiveram nenhum esclarecimento por parte das autoridades, ou seja, preferiam não ser vacinados e assim indo contra a lei. A angústia das pessoas afetadas pela demolição dos cortiços, a impopularidade do governo e a obrigatoriedade da vacinação causaram uma revolta popular no Rio de Janeiro durante os dias 10 e 15 de novembro de 1904. Políticos e militares de oposição tentaram derrubar o presidente Rodrigues Alves durante a revolta, mas não conseguiram. O governo dominou os revoltosos e durante essa revolta, cerca de 50 pessoas morreram e mais de 100 foram feridas e centenas foram presas. No início do século XX, a população do Rio de Janeiro sofria com problemas sociais, como muita pobreza e um alto índice de desemprego e também problema de saneamento, onde acarretava em epidemias como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, bem famosas na época. E junto com essa grave situação social, o governo buscava a reforma da capital e queria transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso. E na época, o presidente Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro tomaram a dianteira e queriam fazer o alargamento das principais ruas no centro do Rio de Janeiro. E para fazer isso, cortiços e casebres dos bairros centrais foram demolidos. E isso causou angústia nas pessoas que moravam nestes lugares, fazendo com que essas pessoas participassem da revolta que durou entre os dias 10 a 15 de novembro de 1904, como eu disse anteriormente. A Revolta da Chibata ocorreu 6 anos após a Revolta da Vacina, em 22 de novembro de 1910, liderado por João Cândido, onde aproximadamente 2.000 membros da Marinha Brasileira se rebelaram contra os castigos impostos por ela. No início do século XX, o Código Disciplinar da Marinha Brasileira mantinha normas que retratavam aos séculos XVIII e XIX, a qual nessas estavam a punição dos marinheiros com 25 chibatadas por faltas graves, fazendo seus colegas serem obrigados a ver o açoite. A revolta dos tripulantes só crescia, mas a tolerância quanto a isso só chegou ao fim quando o marujo do encouraçado Minas Gerais recebeu uma punição de 10 vezes maior que o limite de chibatadas. Quando o encouraçado chegou à Baía de Guanabara, tomaram o controle dos navios e apontaram seus canhões ao Rio de Janeiro e comunicaram ao presidente da República pedindo mudanças, como acabar com as chibatadas e melhorias nos soldos. O governo, sobre a mira de canhões, após alguns disparos, respondeu em 4 dias que atenderia os pedidos dos marinheiros, abolindo as chibatadas e perdoaria os revoltosos, fazendo os marinheiros confiarem nos mesmos, assim entregando os navios. No entanto, o governo não cumpriu com o que havia dito, aboliram os castigos, porém alguns líderes não foram perdoados, fazendo assim uma segunda revolta, a qual o governo estava pronto para os parar, gerando várias mortes e presos, como João Cândido, que foi exilado na Ilha das Cobras. Tempos depois da revolta da Chibata, aumentava o número de pessoas descontentes de todas as camadas sociais com o sistema oligárquico do governo tradicional. Essa questão estava ligada principalmente aos grandes centros urbanos que não se sujeitavam aos coronéis. O clima de revolta atingiu as forças armadas, que acabaram liderando uma série de revoltas, sendo constituídas principalmente por tenentes, por isso tenentismo. O poder tenentista tinha como ideia conquistar poder através de lutas armadas e causar reformas na Primeira República, pedindo a moralização da administração pública e o fim da corrupção eleitoral, voto secreto e uma justiça eleitoral confiável, dentre outras reivindicações. A maioria dessas propostas pedidas pelos tenentistas foram incentivadas por grande parte da classe média suburbana, de alguns produtores rurais e alguns empresários. Em 5 de julho de 1922, teve início a primeira revolta tenentista, no Forte de Copacabana, que contava com uma tropa de aproximadamente 300 homens, que decidiram impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Tropas fiéis do governo agiram contra os rebeldes, porém, mesmo com a superioridade das forças governamentais, 17 tenentes e um civil foram às ruas para combater tropas opositoras. Dessa luta, sobraram apenas 2 revoltosos com vida, Siqueira Campos e Eduardo Gomes.
Em regiões como Rio Grande do Sul e São Paulo, ocorreram novas rebeliões tenentistas. Após 2 anos de ter ocorrido a revolta do Forte Copacabana, em 5 de julho eclodiu uma nova revolta em São Paulo, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes e pelo tenente Juarez Távora e por políticos como Nilo Peçanha. Com aproximadamente 1.000 homens, os revolucionários travaram batalhas contra as forças governamentais. O governo paulista fugiu da capital para um lugar nas proximidades, onde pôde organizar melhor a contraofensiva contra os rebeldes, recebendo reforços militares do Rio de Janeiro, ficando mais de 20 dias no controle da cidade, aonde os rebeldes perceberam que não teriam mais condições de resistir e acabaram por abandoná-la. Então formou-se a Coluna Prestes, uma tropa bem numerosa, armada de rebeldes, que era liderada pelo militar Miguel Costa. Ela seguiu em direção ao sul do país, ao encontro com outra tropa, que era liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que partia do Rio Grande do Sul. A Coluna Prestes nascia da união das forças tenentistas de São Paulo e Rio Grande do Sul. Uniram-se em Foz do Iguaçu e decidiram percorrer juntas o país buscando um apoio popular para novas revoltas contra o governo. A Coluna Prestes percorreu 24.000 quilômetros durante mais de 2 anos através de 12 estados brasileiros e foi perseguida sem descanso durante todo esse período pelas forças do governo. Porém, por meio de manobras militares conseguiram escapar. Mas em 1926, os homens que permaneceram na coluna decidiram entrar na Bolívia e desfazer as tropas. Coluna Prestes demonstra que o poder na Primeira República não era inatacável, já que não conseguiram provocar revoltas capazes de ameaçar seriamente o governo, mas também não foi derrotado por ele. Luiz Carlos Prestes voltou ao país mais tarde, tornando-se um dos principais líderes do Partido Comunista, e Miguel também retornou e aderiu em 1935 à ANLL, Aliança Nacional Libertadora. Bom, o que é modernismo? Modernismo é um movimento literário que começou em 1922, mas o seu final é meio incerto. Alguns pesquisadores dizem que chegou ao fim em 1960, 1980. Outros pesquisadores afirmam que nunca chegou ao fim. O modernismo chegou ao Brasil a partir da Semana da Arte Moderna, em 1922, realizada na cidade de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro, tendo como palco o Teatro Municipal de São Paulo. A semana contou com recitais de poesias, exposições de culturas e esculturas, festivais e conferências sobre arte. Os nomes que mais se destacaram na Semana de Arte Moderna foram os escritores Marco de Andrade, Menotti Delpicia, Ronald de Carvalho e Oswaldo de Andrade. Dos músicos, Heitor Villa-Lobos, Hernani Bragos, e dos artistas plásticos, Emiliano de Cavalcante, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Victor Brechetti.